Uma boa tarde. Eu vou fazer esse vídeo que é pra me fazer. Que é pra me fazer à noite. Eu vou fazer agora durante o dia pra vocês, tá bom? Que é pra noite. Eu vou tirar um pouquinho da noite em nome de Jesus. Em nome do Deus de Israel, eu vou tirar um pouquinho da noite pra me adorar Ele quando eu chegar da casa de Deus, né? Então, eu vou... Eu falei pra vocês em outro vídeo que eu ia soltar pra vocês a parábola da candeia, porque ela tem um grande significado pra nós, principalmente pra nós que somos cristãos. Ele tem um grande significado, ó. Deixa eu ver aqui mesmo. É 11, é Lucas 11, Lucas 11, procura na tua Bíblia, Lucas 11. E vocês vão ver que Cristo, ele fala sobre a candeia, a nossa candeia é os nossos olhos. É só vocês meditar nesses versículos aqui. Eu não gosto que as pessoas leiam a Bíblia, pegam um texto inteiro de grande e leiam de repente, não. Porque isso não vai servir de nada. Porque como é que vocês vão compreender uma coisa lendo nas carreiras? Entendeu? Parece que quer acabar logo, né? Então, não é bem assim que funciona a palavra de Deus. A gente tem que ler versículo por versículo e meditar. O que adianta eu ler os versículos tudo de uma vez? Nem eu entendo, nem vocês. Entendeu? Pra gente entender cada versículo, a gente tem que ler e meditar. Cada versículo tem uma meditação, entendeu? Ó, a primeira já tá falando sobre velório, presta atenção. A segunda já tá falando sobre o quê? Sobre nós, sobre a luz que há em nós. A terceira já tá mandando a gente ter vigilância para que nós, o que? No nosso corpo não haja treva. E o último já tá falando sobre o que? A luz que há no nosso corpo. Por isso que eu digo, ó, não adianta você pegar uma parábola inteira e você ler, acabou-se, pronto. Se serviu de quê? Cada versículo a gente tem que meditar. Cada versículo ele fala conosco. Todos nós, entendeu? Ó. Primeiro vocês vão ver como ele fala de velório, ó. É o 33, o versículo 33, ó. E ninguém acende uma candeia e põe em oculto. Presta atenção, é verdade. Como é que a pessoa vai acender uma candeia e vai colocar no canto que ninguém dá pra ver? Não existe isso, né, então? Ó, nem debaixo de alqueire, mas no velado, para que os que entre vejam a luz. Você está vendo como fala de velório? Encerrei esse versículo. Tá isolado esse versículo. Agora bora pro versículo 34 para vocês verem o que é uma candeia. Nem eu sabia o que era candeia. Eu só sei porque eu li as Santas Escrituras, entendeu? Ó, a candeia do corpo. O que é mesmo candeia do corpo? Ele vai explicar aqui mesmo. Na Santas Escrituras Cristo explica, ó. A candeia do corpo é os olhos. Olha o que é a candeia do corpo. Por isso que o que Eva, vou falar de Eva, dos atores que tá nesse livro. Eva viu a árvore, a fruta, né? Ela viu a fruta, achou bonita, achou agradável os olhos dela. E o que foi que ela fez? Ela foi lá e comeu, né? Pegou lá, né? E trouxe, comeu e deu ao esposo. Então, pra você ver, ó, é os nossos olhos. Os olhos dela, o que? Teve cobiça, entendeu? Os olhos de Adão, prestei atenção, não teve cobiça não, porque ele não almejou, entendeu? Ele nem quis, né? Ele comeu para poder não deixar que ela pecasse, para não deixar que ela perecesse só, né? Quem que traz a salvação para a humanidade se não fosse por um homem, entendeu? Glória a Deus. Ó, a mulher nem aguenta levar uma cruz nas costas, não. A mulher nem aguenta levar... Eu acho que numa primeira açoite, podia ter certeza que ela morria. Que eu era uma das tais. Se eu levasse o primeiro açoite, podia ter certeza que lá mesmo eu ficava. Não saia mais, não. E ele, o que? Ele sofreu, ele padeceu. Sem dizer os pecados do mundo inteiro em cima dele. Entendeu? Sem dizer que ainda vedaram os olhos dele, né? Bateram nele, cuspiram no rosto dele. Então, uma mulher suportar isso? Não, mesmo. Pois então... Nós somos sim, com certeza somos guerreiras, somos umas mulheres de coragem, mas o que? Para padecer como ele padeceu, só ele mesmo. Ó, a candeia do corpo é os olhos, sendo, pois, os teus olhos simples, também todo o teu corpo será luminoso. Se os meus olhos forem bons, aqui é mesmo, é só vocês traduzir. Os olhos simples para os olhos bons.
Os olhos que não há cobiça, não há malícia. Tem pessoas que têm malícia nos olhos. Eu presto atenção, eu vejo. Tem pessoas que têm malícia, entendeu? Ela olha, ela almeja. Ela olha, ela... Por isso que Cristo disse assim, ó. Que a pessoa peca só no olhar. Olhou, cobiçou, já pecou. Cristo tem essa passagem que tem escrita na Bíblia, depois eu solto ela pra vocês. Como todos os males vêm através dos olhos, entendeu? Tá repreendido. Unge os meus olhos, sim, unge os meus olhos. Tá repreendido. O sangue de Jesus. Se Cristo não ungiu, eu mesmo unge com o sangue dele. Então passa aqui em cima dos meus olhos. Bora pra cá? A candeia do corpo é os olhos. Sendo, pois, os teus olhos simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, olha, preste atenção, olha. Mas se for mal, também todo o teu corpo, também o teu corpo será tenebroso. Tá vendo? Se os olhos da gente forem mal, pode ter certeza que o nosso corpo é todo tenebroso. O que é tenebroso? O lugar de ser luz é treva, né? É só trocar a luz por treva, entendeu? Por isso que Deus diz que tem um versículo aqui que ele fala que ele não tem nada a ver com treva. Por quê? Porque ele é luz, entendeu? Ó, vou continuar. Vê, pois que a luz que em ti há não seja treva. Ele manda nós mesmos, nós, como é que chama? Nós nos examinar. Ele manda nós mesmos, nós não saiu não. Examinar nós mesmos, entendeu? Para que no nosso em parte alguma do nosso corpo tem a treva. É só vocês prestarem atenção nesse versículo que eu vou ler para vocês agora. Ó. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja treva. Ele manda nós se examinar. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em treva parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina, com o seu resplendor. Temos que ter o que? O nosso corpo todo santificado. Nós temos que ter tanto o corpo como os olhos santificados a Deus, né? Porque através dos olhos vem o pecado, né? Pronto, encerrei aqui pra vocês. Essa foi 4 versículos, essa parábola, mas ela é de um grande aprendizado para nós. Agora preste atenção que aqui eu vou ler para vocês. É Lucas 13. Deixa eu ver se é Lucas 13 também. Deixa eu ver. É Lucas 13. Lucas 13, o versículo 2, versículo 3 e o versículo 4. E o versículo 5, que encerrando, porque tem 2 versículos que repetem a mesma coisa, para que vocês compreendam. E Jesus respondeu, e respondeu Jesus, disse-lhe: Cuidais vós que este Galileu foram mais pecadores do que todos aqueles Galileus que terem padecido tais coisas. Preste atenção nesse versículo. Não vos digo, antes se não vós arrependeis todos de igual modo, perecereis. Não é porque fulano morreu que fulano seja mais pecado, não. É todos nós precisamos de arrependimento. Ai, fulano morreu porque estava com pecado. Cristo está dizendo nesse versículo abertamente. Todos nós precisamos de se arrepender. Todos nós precisamos de ter renúncia. Renúncia para arrependimento, né? E aqueles 18 sobre a quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidaste que foste mais culpado do que todos quanto homens habitam em Jerusalém. Olha, tá vendo? Não é porque aquelas pessoas morreram debaixo de uma torre, não é que eles fossem mais pecadores do que todos, é porque todos nós precisamos de se arrepender. Agora ele vai repetir o mesmo versículo o versículo 3, ele vai repetir no versículo 5. É só vocês meditar. Ele diz de todas as formas, ele diz que todos nós precisamos de arrependimento. Não vos digo, antes se não vos arrepender de todos de igual modo, perecereis. Pensando nós perecer no nosso pecado, qual é o destino que nós vamos herdar? Esses destinos que tem escrito na Bíblia. Por isso que eu digo, a gente é o que? A gente tem que ser luz. Luz
Luz incomoda as trevas. Luz incomoda as trevas. Ainda não viu luz que não incomoda as trevas. Toda luz incomoda as trevas. É toda. É luz, incomoda. Entendeu? Porque as trevas não tá nem pra quem tá nela, não. Treva tá incomodado com quem é luz. Porque quem é luz, a luz incomoda. Entendeu? Pronto, encerrei pra vocês. Li o 2, li o 3 e li o 4. Ó, 2 versículos, ele fala de assuntos diferentes. Mas 2 versículos falam do mesmo assunto, que é o versículo 3 e o versículo 4. É só vocês meditar. Que ele disse de todos de igual modo. Um fulano morreu em cidade ciclana. Um bocado, aconteceu um acidente, morreu um bocado. Todos eles precisavam de arrependimento. Morreu outro em canto fulano de tal. E eles eram mais pecadores. Não, todos precisamos de arrependimento. Todos de igual modo. Todos nós precisamos de arrependimento. Foi isso que Cristo deixou bem explicado nesses 2 versículos. Justo que ele repetiu 2 vezes, né? Então, eu tomo pra si, né? Eu tomo pra mim. Deixa eu ir aqui agora pra outro. Deixa eu ver se é esse daqui. Eu acho que seja esse. Jesus é o caminho. Vou soltar para vocês esse versículo. É João 14. E o versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele tirou qualquer chance, qualquer coisa que as pessoas... eu vou pro céu. Eu vou pro céu. Não, tem que estar caminhando com ele. Tem que estar caminhando, ainda tem que passar pela porta estreita. Ainda tem que ter cuidado para não ser barrado. Porque se for barrado, já sabe, né? Então, as pessoas pensam que a Santas Escrituras é brincadeira. Ela não. Ela fala... Ela é para onde a gente está colocando a alma da gente, entendeu? Pronto, já li uma parábola, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não ia ler só uma, não. Acho que eu ia ler umas 2 para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Pronto. Eu vou ler a passagem da Maria Madalena e vou ler 2 partes. Tanto a parte da Maria Madalena como a parte de Tomé. A parte da Maria Madalena, porque ela creu, ela fez igual eu. Abastou eu ver Cristo, eu já criei nele. Tudo que ele faz, eu acredito. Está escrito nas Santas Escrituras, eu acredito. Ele apareceu para mim visão, eu creio nele. Em mim não há incredulidade a respeito dele, nem nas Santas Escrituras e nem tampouco nos meus sonhos. A Maria Madalena, abastou ele apareceu para ela. Ele apareceu para ela, ela correu, foi contar para o quê? Para os meus irmãos. Quem são os meus irmãos? Os de dentro da casa de Deus mesmo, são os teus irmãos. Pois então, eu conto para eles. Lá dentro tem o quê? Lá dentro tem o quê? Tem os discípulos e tem Tomé. Tomé é aqueles que não acreditam. E tem aqueles discípulos que crê, que acredita. Entendeu? Tem 2 tipos de pessoas. De irmão. Tem os são da parte de Tomé e tem outros que são da parte de Cristo, que acredita e Cristo chamou a atenção de Tomé. Tomé teve uma oportunidade, mas Cristo repreendeu ele, não foi só uma vez, não, foi 2 vezes a repreensão. E o que acontece? As pessoas vão ser repreendidas agora no dia do arrebatamento, porque não creu, porque não acreditou. Porque não levou a sério o quê? As Santas Escrituras, entendeu? Ó, deixa eu soltar aqui pra vocês. Eu vou botar isso aqui pra ver se fica melhor pra mim, tá bom? Ó. Pra tampar pra ali, né? Pra vocês não, né? Ficar achando ruim, né? A gente, quando ama Jesus, é completamente diferente o tratamento que nós damos a ele. As pessoas que amam Jesus de verdade, ela renuncia tudo por amor a ele e por amor à salvação da alma delas. Como é que eu me amo? Como é que eu amo Jesus se eu não renuncio? Entendeu? Isso é uma prova de amor quando a gente a renúncia. Eu amo Jesus, eu vou renunciar tudo por a salvação da minha alma e por amor que eu sinto por ele, dele ter me salvado do mundo de horror. Não tem renúncia? Qual é o amor que tem por ele?
Se não tem piedade nem da própria alma, claro que vai ter amor pelo seu Criador. Pesa na balança. E Maria Madalena não saiu do sepulcro dele. Eu não tiro os meus olhos do céu. Ela era no sepulcro, eu sou no céu. Direto esperando por ele, direto. Me acordo olhando pro céu, vou dormir, quando eu vou dormir ainda olho pro céu. É direto, é caminhando olhando pro céu. Como disse assim, cadê tu, Senhor? Quando é que tu vem nos buscar? Tua falta é muito grande, né? Tá certo que tá em espírito, né? E é maravilhoso. Mas de tirar a gente o que? Dessa terra de aflição. Olha o que é que olha o que é que o mundo tá fazendo. Vocês estão vendo aí que estão passando por fora, nos cantos do país por fora? Tá se cumprindo a Santa Escrituras e ao pé da letra. Tá se cumprindo. Já começaram a trocar o dinheiro por prata, por ouro. Tá nos bancos, já começou. E vocês o que? Só com negligência. Te prepara que o Messias está vindo. É tempo de renúncia, é tempo de conserto. Aquele versículo que eu sempre leio pra vocês, né? Ó, bora ler aqui a Maria Madalena. É 20 mesmo? É 20. Vou começar do versículo 13. E disse-lhe ele, mulher, por que chora? Ela lhe disse, porque levar o meu Senhor. Glória a Deus. Tá vendo como ela respeitava ele? Ela chamava ele de Senhor. Porque levar o meu Senhor. Coisa de quando a pessoa é uma pessoa de verdade, né? Tem respeito, tem carinho. A gente vê que ela sentia respeito e carinho por ele, ó. E não sei onde o puseram. E, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia quem era Jesus. Glória a Deus. Ela falando com ele não sabia, né? Glória a Deus. Eu me lembrei do primeiro sonho. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus, Maria. Não, peraí. Eu já errei, viu? Eu já errei. Desculpa. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem busca? Glória a Deus. Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu levarei. Tá vendo como ela tinha um amor profundo por ele? Ela tava aqui atrás do corpo dele. Pra ela o quê? Pra ela ser... Como é? Pra ela, né? Mas só que eu acho que não era nem pra isso, né? Ou então ela não estava acreditando que Cristo já tinha falado para ela que ele ia ressuscitar entre o mundo dos mortos, né? Então. Mas olha o que foi que Cristo fez, ó. Cristo é surpreendente. E disse-lhe, onde o puseste, onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, tá vendo aí? Tá vendo aí? Ele falou com ela uma vez o nome dela. Ele falou com ela uma vez o nome dela e ela reconheceu. Na mesma hora que ele pronunciou o nome dela, na hora que ele pronunciou o nome dela, ela conheceu. Entendeu? Glória a Deus. Disse-lhe Jesus, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos. Ele mandou ela aí, tá vendo? Do mesmo jeito ele pediu para mim falar com vocês, que ele está às portas, ele está voltando, que é tempo de renúncia, é tempo da gente se consertar perante a ele, né? Disse-lhe Jesus, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou. Os discípulos que via o Senhor e que ele lhe disse estas coisas. Então, ó, presta bem atenção que ela chegou por discípulo, ela anunciou, ela fez o que ele pediu.
Do mesmo jeito, Jesus apareceu para mim em sonho, pedindo para mim falar para vocês que ele está voltando pela segunda vez. Ela fez a vontade dele, ela chegou para eles e falou. Os discípulos acreditou, mas Tomé não acreditou, por isso que eu vou soltar a parte de Tomé para vocês verem que Cristo repreendeu ele, não foi só uma vez não, 2 vezes, por causa de que da incredulidade dele. Bora pra cá? Agora eu vou pro versículo 24, falando da parte de Tomé, ó. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Jesus já tinha aparecido no meio deles, mas Tomé não estava não. Mas preste atenção que é que os discípulos vai fazer. Os discípulos vai contar que tinha visto ele e ele não vai acreditar. Ó. Disseram-lhe, pois, aos outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhe, se eu não ver o sinal do escravo em sua mão e nos puser o dedo no seu lado do cravo e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Ele chegou, né? Com certeza Jesus estava em espírito por perto dele. Porque quando Jesus apareceu aqui no versículo embaixo, dá para vocês perceber que Cristo foi logo repreendendo ele, Tomé. Cristo não gostou nem pouco da atitude dele, ó. E no 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. Apresentou-se no meio deles, a paz esteja convosco. Tá vendo aí como foi que ele apareceu? As portas tudo fechadas, de repente ele apareceu no meio. É muito maravilhoso, né? Então, é glorioso, né? Continuando. Ele só fez saudar os discípulos. Ele já foi logo chamar. Ele já foi logo repreender Tomé. Preste atenção. Ele fez só saudar os discípulos e foi conversar com Tomé. Tá vendo? Pra você ver o que é a incredulidade. Como aborrece ele, viu? Eu tento ajeitar, mas não consigo. Glória a Deus. Bora pra cá. Ó. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no lado. E não seja incrédulo. Mas, deixa eu repetir isso aqui para vocês. Chega a tua mão e põe no meu lado e não seja incrédulo, mas credes. Continuando. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Tá vendo como ele reconheceu que ele era Deus, tá vendo? Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, credes? Bem-aventurados os que não vê e creia. Tá vendo? Outra repreensão, 2 repreensões. Repreensão no versículo 29 e repreensão no versículo 27. Porque ele viu para poder ele crer. Como muitas pessoas o que vão ver Jesus agora no arrebatamento e vão crer. Aí vai ser o que? Tarde para essas pessoas. Por quê? Porque teve chance e oportunidade antes. É como eu tô falando para vocês. Tomé, ele teve uma oportunidade de ver ele e tirar a incredulidade dele. Muitas pessoas agora no arrebatamento, muitas, não vão ter essa chance não. Entendeu? De ver e vão se prostrar, mas não vão ter mais chance, não vão ter mais oportunidade. A mensagem de Deus está entregue para vocês. Eu só faço o que Cristo me pede. E Cristo ainda está falando aqui no outro versículo. Deixa eu soltar aqui para vocês, ó. Eu sei que muitas pessoas não acreditam, né? Mas está escrito, ó. Que vai ficar alguém com vocês até o dia da vinda dele. Tá escrito, ó. É João 20,
João 21, eu acredito e eu creio tudo que está escrito. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e daquele que será? Ele está perguntando, Pedro, né? Aquele discípulo que ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Ele estava perguntando sobre isso, né? Olha o que Jesus vai responder a ele, ó. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me tu. Tá vendo? Cristo disse que vai ficar alguém com vocês vivo até o dia da vinda dele. Vou continuar aqui, ó. O versículo 23. Divulgando-se, pois, entre os discípulos, que aquele discípulo não havia de morrer. Lá no céu nem entra carne, nem entra sangue. Todos nós vamos passar da morte para a vida no arrebatamento. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Cristo afirmou 2 vezes no versículo que vai ficar um discípulo dele com vocês até o dia da vinda dele. Cristo deu certeza, garantia a vocês que vai ficar alguém com vocês até o dia da vinda dele. E não tem quem passe por cima das coisas de Deus, né? Tá escrito, já aconteceu, entendeu? Agora já tá bem pertinho de sair, glória a Deus, em nome de Jesus, né? Pronto, encerrei pra vocês. Esse vídeo eu vou fazer curtinho. Ainda vou soltar só mais um pra vocês verem. Pra vocês verem, pra vocês verem que as coisas de Deus, ela é o quê? Tudo no seu tempo acontece. Quando chegar no tempo determinado de acontecer aquela coisa, acontece. E está bem próximo do dia do arrebatamento. Eu vou soltar logo o sonho do arrebatamento para vocês, ó. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Era ele e seu exército de anjos. Eu vi o ladinho, eu vi a lateralzinha do rosto dele, vi os cabelos dele, via o vestido dele, as vestes dele até os pés. Não vi os pés dele porque estava em cima das nuvens. Não deu para ver os pés dele, não. Aí, quando eu tirei a vista de Cristo, eu olhei para o exército dele que estava com ele. Eu olhei lá direito dele, né? Tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirei a vista de Cristo e dos anjos, que eu olhei para baixo, eu vi a rua de uma ponta alta, ela rachada, com uma rachadura aberta. Lá na frente, meu filho estava caminhando para frente. E quando eu tirei a vista do meu filho, que eu olhei para o cemitério, eu vi saindo umas pessoas de dentro do cemitério ao encontro de Cristo nas nuvens. Aí eu me acordei. Aí, ó, eu vou soltar um detalhe que eu prestei atenção. Nessa hora do acontecimento do arrebatamento, eu vi que eu estava olhando pro meu filho. Eu queria me despedir dele pela última vez, só que eu vi que ele não me via. É como se eu tivesse invisível para ele. Ele não estava sabendo de nada do que estava acontecendo no momento. É como está escrito, né? No momento ninguém vai saber de nada, mas após o momento que quando começar o sumiço das pessoas, as pessoas vão sair loucas procurando as outras pessoas, né? Então, é tempo de alerta, é tempo de você estar vigilando, né? Quem dera se todo mundo subisse junto, né? Então, deixa eu contar pra vocês. O primeiro que eu contei foi pra minha família. Minha família não creu, não acreditou. Só que tá tudo profetizado. E nem mesmo assim eles não creu. Aí o que que acontece? Só vão crer quando estiver acontecendo. E eu guardei esse sonho durante foi quase 3 anos. Não sei se foi mais de 3 anos. Sei que eu guardei um bom tempo esse sonho. E no período que eu guardei esse sonho, eu quase morro. Porque não era pra mim ter guardado, era pra mim ter começado a soltar na internet, começar a conversar com o povo, e eu fiz errado. Quando eu comecei a soltar esse sonho, Cristo continua aparecendo pra mim. Continuando, entendeu? Aí, ó, o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Cristo tá às portas, é tempo de renúncia. Vou soltar pra vocês o segundo sonho, que é o sonho do sacrifício, que ele apareceu pra mim igualzinho ele foi crucificado. Por isso que eu digo que é o sonho do sacrifício. Porque ele apareceu com as mesmas vestes, com a coroa de espinho na cabeça, os cabelos dele todos ensopados de sangue. Eu vou contar pra vocês esse sonho agora. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra trás de mim, eu via ele descendo uma rua. Era uma rua medonha de subida. Ele vinha descendo a rua de cabeça baixa,
com a coroa de espinho na cabeça dele, os cabelos dele todos ensopados de sangue. Ele tava com a semelhança dele assim, a face dele tava com aspecto de tristeza. Ele vinha descalço por cima da calçada e era uma rua de ponto de comércio, cheinha de cima até embaixo, cheia de ponto de comércio, com as portas tudo fechadas. E não tinha um pé de pessoa no meio da rua com ele, não tinha ninguém. Ninguém. Aí quando eu me virei, que eu vi ele, eu corri, fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto, eu me acordei. Eu vou contar outro detalhe desse sonho pra vocês, que eu só conto esse sonho desse jeito. Não sei porquê, só sei consigo contar assim. Quando eu abracei Cristo, Cristo tampou a cabeça. Olha, quando eu me virei para trás, que eu vi ele completo, dos pés à cabeça. Eu vi o pano que o transpassava, que passou na cintura dele, um pano passado na cintura dele, tava da cor de vinho do sangue dele. Quando eu abracei ele, esse pano tava bem vermelhozinho. Ele tampou a cabeça, ele tampou do joelho para baixo e ele limpou daqui até aqui acima do joelho, ele limpou. O pano que tava vermelho, da cor de vinho, tava bem vermelhinho na hora que eu abracei ele. Por quê? Porque aqui dali era o pecado do mundo inteiro, o sangue dele contaminado, o pecado do mundo inteiro sobre ele. E ele pegou, fez o que? Ele limpou. Ele limpou para me abraçar ele. Eu abracei ele. E na hora que eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei. Aí eu sempre solto assim, por causa de quê? Quando eu consigo soltar do jeito que é pra ser. Assim, só contar todinho, né? Por detalhes. Eu só consigo fazer assim. Mas eu entrego assim mesmo pra vocês. O importante é eu entregar pra vocês. Cristo confia em mim que eu solte pra vocês. E é o que eu tô fazendo, entendeu? Vou soltar agora, ó. Esse sonho que eu tive com Cristo, né? Eu peguei isso assim, quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, o que é que tu quer? Eu disse assim, quando eu me acordei, eu peguei isso assim, Senhor, o que é que tu quer me dizer com esse sonho? Que eu não tô entendendo nada. Tu tá abandonado? É isso que tu quer me dizer? Eu cheguei pra ele e disse, né? Senhor, tu tá abandonado? Te abandonaram no teu id? É isso que tu quer me dizer? Que ele ia estar igualzinho, ele foi sacrificado. Eu peguei, será que te abandonaram no teu id, Senhor? É isso que tu tá querendo me dizer? E eu peguei isso assim, Senhor, se é isso, que eu não vi ninguém no sonho. Ele tava sozinho. Se não duvida, até eu tava de costa pra ele, porque quando eu vi avistei ele, eu tava de costa pra ele, entendeu? Aí, por isso que eu digo, talvez até eu tava de costa pra ele, eu não duvido não, porque eu tava de costa pra ele, então, eu tinha virado as costas também pra ele. Mas eu pedi perdão a ele, mas eu pedi foi com o rosto no chão, entendeu? Porque é assim que a gente tem que ser, reconhecer as nossas falhas, né? Aí eu tava lendo lá no livro do Apocalipse, tá dizendo o que no livro do Apocalipse? Que deixaram o primeiro amor, que é o id dele. Ele pegava os 12 discípulos, saindo de cidade, aldeia, pregando o evangelho. Ele me mostrou isso no sonho, que o pessoal tinha deixado o sacrifício dele de lado. Aí eu peguei e disse assim, Senhor, se é isso que tu tá querendo me dizer? Porque lá no livro do Apocalipse ele fala sobre isso, que deixaram o primeiro amor de lado. E ele manda que as pessoas se arrependem e comecem a praticar as primeiras obras, antes do dia da vinda dele. Porque quando chegar no dia da vinda dele, ele vai cobrar de ti, né? Aí, ó, eu peguei e disse assim, Senhor, se tu tá querendo me dizer que tu tá só, pois tu não vai estar só mais não, eu vou estar do teu lado. Mas tu pregando o evangelho, só me ajuda, que eu não sei, tu sabe que nem ler direito eu sei, me ajuda. E sabe o que foi que ele fez? Ele apareceu pra mim no terceiro sonho, me mostrando que tava comigo nas redes sociais pregando o evangelho. Aí eu fiz uma promessa pra ele, que eu ia ficar com ele, ele não ia ficar mais só, ia ficar com ele, ele só me ajudasse. Aí tá escrito no livro de Cantares, e eu vou soltar pra vocês agora. A respeito desse sonho. E, deixa eu soltar logo a respeito desse sonho no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. É Apocalipse 2. Apocalipse 2, e o versículo 4 e o versículo 5. E ele pede arrependimento das pessoas que estão encarregadas das almas dele, né? De conduzir as ovelhas dele, ó. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ele está pedindo que as pessoas façam as mesmas coisas que ele fazia com os discípulos, entendeu, ó? Pois senão brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrepender. Cristo foi bem, né? Então,
Pediu pra voltar. Se não voltar, ele vai vir sobre ti, né? E a mensagem tá entregue. Agora, o que foi que eu prometi a ele? Tá escrito no livro de Cantares. Eu vou soltar pra vocês agora. Pronto, tá aqui, ó. Cadê Cantares? Pronto, tá aqui, Cantares. Vou ler pra você. Eu disse assim, Senhor, se tu tá só, tu não vai estar mais só não. Eu vou estar contigo do teu lado pregando o evangelho nas redes sociais. Só me ajuda. E preste atenção que já estava escrito que eu fiz, eu nem sabia. Eu só entendi quando eu li, ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça? Foi isso que eu fiz, porque ele me mostrou que estava sozinho. E eu disse assim, Senhor, mas tem tanta igreja, tem tantos pastores. Mas era verdade. Porque ele disse que no final, já perto da vinda dele, ele disse que o amor de muitos ia esfriar. Esfriou mesmo. A gente vê. Cadê o amor pelo teu Criador, né? Cadê o amor pelo homem que te deu a salvação da tua alma? Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todos os pó dos mercadores? Todos os pó do mercador, o que que é? É o celular. E cujo eu vou confirmar a vocês em outro versículo, na Santa Escritura. E coluna de fumaça, é que eu vou durar pouco tempo com vocês. O arrebatamento tá pra acontecer, né? A mensagem tá sendo entregue. Capita se quiser, né? Então, agora bora pra lá pra me mostrar a vocês. Glória a Deus, deixa eu passar aqui. Ixi, já fui mesmo em cima, glória a Deus. Ó, pra vocês verem como é a tela do telefone. Eu vou confirmar a vocês agora. Glória a Deus, o que é isso? Ó, e aproximando-se a noite, disse o Senhor, é o nosso Deus, é Jesus, o nosso Salvador, dar vinha aos seus mordomos, chamai os trabalhadores e paga-lhe o jornal. O jornal é o que eu tô fazendo com vocês. Esse é o jornal que eu tô fazendo com vocês, pregando a palavra de Deus para vocês, né? Tanto para o crente, como também para o ímpio, como também para o católico, como para todos, entendeu? Para vocês verem como esse versículo se encaixa no mundo de hoje, no que nós estamos vivendo hoje, entendeu? Que já vai findar, né? E aproximando-se a noite, disse-lhe o Senhor da vinha aos seus mordomos, chamai os trabalhadores e paga-lhe o jornal, começando pelo... cheirinho de perfume, começando. É o meu filho. Ele saiu para jogar, né? Passa o perfume vem aqui na cozinha. Paga-lhe o jornal, começando pelo derradeiro até os primeiros. Começando dos derradeiros, começando por nós, para ir terminar lá nos discípulos. Glória a Deus. Mas vai ser glorioso nesse dia, porque eu vou dar um abraço em cada um, porque ele trouxeram a palavra de Deus. Eles o quê? Cristo confiou nele e eles foram o quê? Foram até o final, né? Então, e até nos dias de hoje a palavra de Deus está aqui, né? Conosco, né? Nós temos salvação por causa da palavra do nosso Pai, né? E se nós cumprir, né? Tem essa, se nós cumprir, né? O cheiro gostoso, o cheiro do perfume do meu filho. Pronto, encerrei pra vocês. Olha, esse vídeo já tá um pouquinho grande, mas é de ensinamento, entendeu? Ainda soltei o quê? 2 sonhos. Eu vou soltar só mais um. Esse aqui vai ser o último. Cristo me confirmou o segundo sonho que estava comigo nas redes sociais pregando o evangelho. Vou soltar para vocês agora, ó. Eu sonhei que eu estava numa casa, tava eu, a minha irmã e Jesus. A minha irmã, ela estava fazendo algo. Eu e Jesus, nós estávamos pregando o evangelho nas redes sociais. Nós passávamos um tempo pregando o evangelho. Quando nós parávamos, não era um tempo muito grande, não. Era um período de um tempozinho. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele. E é muito cheiroso esse cheiro. Aí, glória a Deus. Glória a Deus. Aí, quando ele ficou de frente pra mim, que eu fiquei de frente pra ele, ele se inclinou assim, como se fosse pra pegar algo, e ele desapareceu. Aqui, a veste dele era até os pés, da cor de vinho. As vestes dele até os pés era da cor de vinho. E tinha aquele outro manto por cima, né? Então, assim. E quando ele desapareceu, eu disse assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Eu ficava assim, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele voltou. Quando ele voltou todo de linho, todo de branco. De branco, aquele linho resplandecente. Aí
Ele chegou pra mim e disse assim: tu me espera, eu vou voltar. Ele deixou só eu dizer que sim, que eu ia esperar por ele. Eu disse assim, sim. Aí ele desapareceu da minha frente. Aí eu continuei no sonho dormindo, esperando por ele. E eu me acordei esperando por ele. Quando eu me acordei, eu fui lá no fundo do meu quintal, triste porque eu não tinha continuado esperando por ele no sonho. Quando eu fui lá no fundo do meu quintal, eu vi um arco-íris. Aí eu peguei e disse assim: ai, Jesus prometeu que ia ficar comigo nas redes sociais pregando o evangelho até o último dia.